Começa agora a Rádio Sete Peles, o podcast de horror dos Super Amigos. Começando mais um Rádio Sete Peles. Eu sou Johnny Santos, estou aqui com o Guilherme Bonatti. Eu estou aqui muito feliz que a gente finalmente vai falar do primeiro terror nacional do Brasil. Nacional do Brasil, né? Se a gente fala, se é brasileiro falando nacional, é óbvio que é do Brasil. Mas enfim. E estamos também com o André Caoro. Boa noite. Eu sei que vocês devem conhecer a prática milenar dos nativos brasileiros de pescar com cocaína no lago, né? Você joga sim. assim e os peixes vão tudo pulando, assim. É o lance que os nossos índios ensinam pro povo branco nos Estados Unidos. É só tacar cocaína na água, os peixes ficam doidão. E sim, hoje vamos falar sobre O Monstro da Lagoa Negra, Creature of the Black Lagoon, que é um filme de ficção científica / terror, lá de 1954. Ele é bem o divisor, ele tá bem na meioca ali entre a Era de Ouro e a Era de Prata do terror, né, do terror no cinema. Considerando aí que a Era de Ouro são os monstros da Universal e dá para esticar para aqueles terrores surrealistas alemães e coisas do tipo, né? Tipo, Gabinete do Dr. Caligari, Nosferatu. Eles vieram antes? São antes, né? Cinema mudo, né? Você tá falando? Não, então, mas tem gente que considera. Tem gente que considera assim. Eles são primos. Eu diria que eles são primos. O começo da Era de Ouro tá lá em 1919, 1920 e vai até 1940 e tantos, 1950. Uhum. E já na Era de Prata são os filmes de terror mais inspirados aí pelo medo da guerra nuclear, então eles têm um teor mais de ficção científica. O Moonrunner fez um texto maravilhoso sobre isso, a gente desenvolve ele mais pra frente, mas esse é um filme que a gente não escolheu por acaso, que a gente vem aí ao longo dos anos tentando zerar o nosso box de filmes de monstros da Universal, que eu e o Bonatti compramos. O Bonatti tem em Blu-ray, né? Eu tenho o boxzinho mais humilde em DVD. Uhum. E o box é composto de Drácula, Frankenstein, A Noiva de Frankenstein, O Homem Invisível, o Lobisomem, A Múmia. a Múmia, Fantasma da Ópera. Fantasma da Ópera e a criatura o monstro da Lagoa da Lagoa Negra. Eu acho que ano que vem a gente vai gravar, inclusive, do Fantasma da Ópera, provavelmente, né? Se a gente estiver ainda. E aí chegou o momento da gente ranquear os filmes do box. É uma boa. Eu acho que é um ranking que dá pra fazer mesmo, levando em consideração que deve fazer tipo uns 6 anos que eu vi o Drácula. Foda-se. Você tá se pegando detalhes, Johnny. Ele é um filme que eu consigo assistir de novo. Não, Drácula dá. Se eu tiver que assistir Múmia de novo, eu vou ficar meio com preguicinha. O Múmia é o mais chatão mesmo. Eu acho que dos que a gente gravou, ele é o mais chatão. Porque o Fantasma da Ópera eu tentei com muita força assistir, cara. Ele vamos lá. Pode ser que no dia eu não tava no clima. Então eu vou dar a gente vai possivelmente gravar ano que vem sobre ele. E aí eu vou ter que me forçar a assistir. Tá bom, é a promessa, hein? Outubro de 2025, finalmente a gente vai descobrir se o Johnny ainda acha que o Fantasma da Ópera é um filme chatão, com as palavras dele. Chato pra boné. Esse box não vem o Magic Monster, tem uma vontade de assistir. Pois é. Mas ele é Universal? Não é? Eu não sei. Eu acho que é. No livrinho que vem com box tem todos os filmes, eu li eles hoje, eu não lembro. Não, talvez seja. E o Monstro da Lagoa Negra, ele é o último monstro da Universal, né? Que assim, que tá no panteão, né, de monstros clássicos. Apesar dele ter vindo aí em 1954, que
A gente já vai se aprofundar um pouco do contexto da década de 50 e do cinema fantástico de ficção científica e terror. Mas só pra gente dar um panorama. Ele foi dirigido pelo Jack Arnold. O roteiro é de Harry Essex e Arthur Ross. O argumento de Maurice Zinn, baseado na história de William Alland, que também produz o filme, junto com a Universal, né? O orçamento dele já ajustado foi de 7,4 milhões de dólares. A bilheteria foi de 15 milhões. A sinopse é bem simples. Uhum. Um grupo de pesquisadores tenta capturar uma criatura pré-histórica na selva amazônica. Eu não gosto de selva amazônica, mas... Eu gosto de selva amazônica, a gente usa muito pouco esse termo. Só vou chamar assim. E, enfim, ele é um filme, assim... Muitos não assistiram ao Monstro da Lagoa Negra, só que ele é muito icônico, tanto no design da criatura, quanto naquela figura do homem meio anfíbio segurando uma mulher seminua, né? Uhum. Isso foi repetido à exaustão, tem no Monstro do Pântano, no próprio quadrinho do Alan Moore, você tem isso, no filme do Wes Craven, você também vai ter Tem ele variações... no Bruno, ele faz parte da turma do Bruno Aleixo, o nome dele é Renato. Eu vou pegar uma imagem e mandar pra vocês. É foda. Ele é o Renato, cara, da turma do Bruno Aleixo. Eu não manjo muito do Lorde Bruno Aleixo. Mandei no chat. Deixa eu ver aqui. Inclusive, se vocês não. Ah, não, a gente não tem capa de podcast pra. Mas eu posso fazer a imagem do Instagram colocando essa foto, né? Na divulgação. Maravilhoso. Por favor. E ele é muito engraçado no Bruno Aleixo. Eu acho que eu não gosto. Eu acho que não gosto do sotaque português ali, falando desse jeito. O Bruno Aleixo, ele é um Ewok ou ele é um urso? Então, ele já foi um Ewok, e daí, pra evitar processos, ele virou um cachorro. Tipo, se você olha no Eu só vi os do Ewok. os do Ewok são os melhores, assim, são maravilhosos. Mas se você pega pra ver hoje, ele é claramente Ainda um tá cachorro. ativo? Tá, ele tem um podcast curtinho, são uns episódios de 10, 15 minutos, que é... Como que é? Bruno Amigo? Bruno Amigo, um podcast muito seu amigo. Que, assim, ele tem muito uma pegada do... Vocês já ouviram o ambiente de música do Choque de Cultura? Não. Ele tem uma pegada muito parecida assim, né? São pessoas... O podcast, na verdade, chama Aleixopédia. E ele tem muito uma pegada do ambiente de música, que são pessoas que claramente não são especialistas falando sobre um tema. Olha aí, tipo a gente. Só que são personagens. Aqui a gente tá dando a cara a tapa. Mas segue aí, André. Que vírgula esse podcast teve, meu Deus do céu. Assim, mas é padrão, né? Quem é nosso ouvinte, assim, já sabe da tradição que é... A pauta tem, mas seguir a gente não segue, não. E assim, eu me sentiria muito culpado se a gente não falasse do Renato nesse podcast. É a última oportunidade que eu tenho pra falar do Renato nesse podcast. O Monstro da Lagoa Negra, a criatura que é o Eel-Man, né? Ele é muito icônico, o design dele, né? A gente vai até falar um pouco sobre como houve um apagamento da criadora do design da criatura. Sim. E também existem cenas dele que foram replicadas à exaustão, né? A cena em que a criatura tenta pegar, no caso, uma mulher que tá nadando, né, de maiô. Ela foi replicada no Tubarão, né? Entre aspas, foi replicada no Tubarão. Eu queria até falar sobre isso, mas eu sinto que Tubarão não se inspirou nesse filme, né? Ele lembra muito Tubarão. Aliás, Tubarão é um filme que a gente precisava gravar, né? Nunca vi inteiro. Olha aí. Eu assisti uma vez, lembro pouco, mas...
Não, é um filme com certeza que a gente tem que gravar. Não, e eu acho que ele tem muito de tubarão nesse filme. Tem, sim, Os caras definitivamente. buscando armadilhas para pegar uma criatura que está escondida na água e eles enxergam. Uhum. Tem essa questão da cena icônica, tem até no X, lá da Mia Goth, né? Que ela também tá nadando lá no lago, aí vem o crocodilo lá bem devagarzinho, né? Ah, Então, sim. isso foi usado à exaustão. E apesar de talvez ele não ser tão lembrado assim pelos filmes da Universo, que a gente fica muito mais em Frankenstein, Drácula, né? E são Ele. filmes que tiveram relançamentos bastante também, né? Uhum. O Criatura do Lago Negro aí, ele foi tipo uma trilogia. E não teve, tipo, não teve a versão da Hammer, por exemplo, desse filme, né? Não, quer dizer, eu acho que não. Então ele ficou meio renegado, vamos dizer assim. Sim. E é curioso porque isso se perde hoje em dia, porque ele foi lançado como um filme 3D, né? Sim. Lá nos anos 50, a gente teve um grande número de televisores invadindo a casa dos habitantes dos Estados Unidos, né? Que foi inventada a televisão. Por que eu vou sair de casa para assistir alguma coisa? Posso assistir Foi aqui a lá. primeira morte do cinema. A primeira morte do cinema. Os estúdios pensaram, estamos fodidos, a gente tem que fazer as pessoas virem aqui no cinema. O que a gente faz? Vamos dar uma experiência que eles não podem ter com a TV, né? E uma dessas estratégias foi fazer filmes 3D, né? A gente tem aqui nos anos 50 filmes como A Casa de Cera, né? Um filme mega famoso aí com o Vincent Price, que também a gente tem que falar um dia Uhum. dessa versão e com a Paris Hilton lá no remake dos anos 2000. Eu gosto do remake, eu acho um filme legal. Eu assisti Eu e não vi achei já, ruim, não. eu vi no SBT esse daí. Eu vi ele Muito. bastante Ah, vezes, eu tenho DVD. E Eu gosto sobre desse a filme mesmo. questão de ter filme do Monstro da Lagoa Negra na Hammer, não tem e o motivo é bem fácil. Porque Direitos? todos os outros filmes são baseados em novelas, né? O Monstro da Lagoa Negra é original da Universal. Sim. Faz sentido. E, assim, ele é um filme que se você estuda sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos nos anos 50, você fica claro qual foi o caminho que a Universal tomou, né? O que aconteceu? Nos anos 50, né? É um período pós-guerra, né? Onde os Estados Unidos estava vivendo a sua melhor época, a era de Tá ouro na do crista capitalismo. da onda. Na crista da onda, se você vê qualquer político reacionário, ele tenta fazer uma alusão à época em que os Estados Unidos era grandioso, ele vai voltar para os anos 50, né? Que é uma época em que tem uma economia muito forte, o desemprego está muito baixo, o governo tá investindo muito em dar oportunidade para os veteranos de guerra, né? Que eles foram bem recebidos, dando oportunidade até assim de estudar uma profissão, dando fundos para eles poderem financiar casas, né? Então, fora a política externa dos Estados Unidos, né? Que ele tinha os motivos para estar com tanto dinheiro. E, enfim, aí nos anos 50 você também tem a questão da bomba atômica, né? Que os Estados Unidos jogou em Hiroshima e Nagasaki. Esse horror ele vai gerar muito no imaginário, né? A gente tem o Godzilla lá no Temos que Japão, né? gravar Uhum. também. Que precisamos gravar também. Inclusive, vão relançar o Minus One no cinema como Minus Color, e que aí vai ser preto e branco. Menos um é bom pra caralho, hein? É muito foda, né? E também tem o imaginário do poderio atômico, né? Porque foi um negócio que mexeu muito com a cabeça aí do povo dos anos 50. Ao mesmo tempo, você começa a crescer a paranoia contra os comunistas, né? No caso, os soviéticos. E, e tem aí, né, o período de Guerra Fria. Isso vai se refletindo aí nos filmes, né? Principalmente filmes de ficção científica, que vão começar a lidar muito com aquela questão de estão invadindo invadindo a Terra e vão destruir nosso meio, nossa sociedade, né? Nosso estilo de É, vida. se você pegar mais ou menos na mesma época, né? Veio 5 anos depois, mas além da imaginação surgiu nessa época e tem muito episódio além da imaginação que fala sobre o medo comunista, né? Sim, sim, exatamente. E também, se vocês pararem para pensar um pouco, o Monstro da Lagoa Negra, ele é o primeiro filme da Universal em que o monstro ele é vencido através da tecnologia, né?
Tanto que eles tratam de um filme que é contemporâneo para os anos 50, né? Você Uhum. tem... Verdade, porque até Frankenstein ele vence com fogo. Assim, eles vencem o Frankenstein meio que num motim, né? O Drácula, pelas regras dele, né? O Homem Invisível, ele também não tem uma questão tecnológica que vai fazer ele vencer. Vai fazer vencer ele e tal. Então tem essa A quebra, né? Múmia é contemporâneo, não é da época que ele saiu. Oi? A Múmia, ele é contemporâneo, né? Porque o Imhotep tá voltando. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, ele é vencido pelas Ah, não, regras... tá. É que foi dito também aí que ele é o primeiro filme que Ah, não, é não, não. contemporâneo. Ah, tá, não. E... Que é contemporâneo e foi vencido pela ciência. Sim, sim. Ah, tá. Não, beleza. E não só o Monstro da Lagoa Negra que a gente encontra isso, né? A gente tem aqui nos anos 50 o Dia que a Terra Parou, né? Que é um clássico da ficção científica. Tem o Veio do Espaço Sideral, né? Que é um outro de invasão alienígena. Uhum. É do mesmo diretor, Guerra né? dos Mundos. Oi? É do mesmo diretor ou não? O It Came From Outer Space é do Jack Arnold, que é o diretor. É, né? E esses filmes têm muito uma pegada da questão do comunismo, né? Tipo, Sim. é o invasor vindo de fora e Uhum. acabando com o estilo de vida americano, né? Tipo, E é o invasor disforme, né? é. Outro rompimento que tem aqui com a estética da Universal é que você não tem muito espaço assim para simpatizar pelo monstro, porque ele tem um design que tem pouca humanidade, apesar eu vou entrar em contato porque teve uma hora que eu tava torcendo pro monstro, Eu simpatizei com o monstro nesse filme mais do que eu esperava. mas você vê como ele é apresentado, né? Ele é apresentado de uma forma muito sorrateira, ele tem um design que é mais nojento. E tem também o fato da trilha sonora, né? Ela ser assustadora para sempre que ele aparecer te dar né? Ele. A trilha sonora desse filme, eu tenho algum problema com ela. Assim, problema de não gostar. Não é questão de não gostar, eu acho que ela é abusada demais. Porque ele tem um tema, né? Tipo, do monstro, assim. E é um tema meio. Sabe, aquela coisa bem gritada, assim, né? Toda hora que aparece a mão do monstro. Isso aqui e tal. Cara, chegou uma hora e falei, tá bom, gente, já deu. É tipo aquela trilha sonora da Mulher Maravilha. Não é que É, ela é uma música ruim, mas você não aguenta mais não, aquela é uma música. música até legal, a da Mulher Maravilha, É mas chega boa. uma hora que fala, puta, já deu, gente. E essa hora Chega. chega muito rápido, porque nos primeiros 30 minutos ela toca por 40 minutos. É. Então você já tá, meu Deus, chega. Assim, eu não acho o tema ruim, mas eu acho que ele é muito usado ao ponto de que. Assim, eu tenho problema. Eu tenho um outro problema com esse filme, que eu acho que do meio pro final ele fica dando muita volta. Fica acontecendo a mesma coisa muitas vezes. E daí ele acabou me cansando um pouco ali. Mas aí, como ele tá repetindo a mesma coisa ali, e toda hora toca esse tema, cara, chegou uma hora que eu tava meio. Quanto tempo mais tem de filme? E também, na década de 50, a gente tem um destaque maior para a tecnologia, né? Para os usos das ciências. Normalmente os protagonistas são pesquisadores, cientistas, né? Uhum. Pessoas intelectuais. Os vilões também, quando eles não têm o intelecto, né? No caso, o Monstro da Lagoa Negra, ele não apresenta o intelecto páreo para o humano. Mas quando se tem alguém com intelecto, que acaba sendo antagonista, né? Fica muito esse dilema de que a ciência é amoral, né? E existe o bom uso e o mau uso dela, né? Eu fico pensando se isso daí não é muitos também os americanos espiando a culpa da bomba atômica, né? Porque tem muita cara disso, né? A ciência é amoral, mas o mau uso dela que é ruim, né? E o mau uso sempre vem do outro. Mas uma dúvida que eu tenho, eu queria saber a opinião de vocês, na verdade. Eu acho que assim, esse é um filme que ele fica um pouco num limbo quando o pessoal tá falando entre era de ouro e era de prata do cinema de terror. Ele não vem de sopetão quando alguém tá falando da era de ouro. Assim, quem tá falando da era de ouro do cinema esquece de falar dele, ou
considera que ele seja de prata, e quem tá falando da Era de Prata geralmente esquece de falar dele porque acha que ele é Era de Ouro, né? Ele acaba caindo um pouco no limbo. E eu acho que isso, assim, o que o André falou faz muito sentido, no sentido de que ele puxa a questão da ciência, ele tem muito professor enredo no começo Nossa, é uma falando, né? palestra, né? Tem uma palestra sobre vida marinha, sobre não sei o quê. O ser humano está tentando desbravar o espaço, mas ainda não explorou o mar, e não sei o quê. Tipo, tem toda essa conversa ali e tal. Então, assim, ele tem uma questão da ciência, então dá para botar ele no balaio da ficção científica, mas ele ainda é um filme com um monstro que é uma ameaça e que vai atrás. Ao mesmo tempo que ele não é tão óbvio, talvez, na questão da ameaça comunista. O monstro ele não é tanto um invasor, ele tá ali, ele tava ali o tempo inteiro. Na verdade, os protagonistas que são os invasores. São os invasores, sim. Sim, sim. É que assim, o contexto do medo do medo. O medo comunista, essas coisas, o medo do outro, né? Ele tá presente, né? Óbvio que esse medo vermelho que a gente fala dos soviéticos, ele é muito mais presente em filmes de invasão, né? A gente falou esses dias, né? Esse ano, conversamos sobre a bolha assassina. Inclusive, um amigo meu que é ouvinte, que é o Luiz, eu encontrei com ele no fim de semana, ele falou que do jeito que a gente fala da Bolha Assassina é como se o filme merecesse o Oscar de melhor filme. Eu acho que isso daqui é o melhor, é o maior elogio pro podcast. Assim, Não, sabe? cara, mas A Bolha Assassina é um filme foda, cara. Ele é muito bom, cara. Puta que pariu. Mas a Bolha Assassina, né? A gente tem o original lá com o Steve McQueen fazendo adolescente de 30 anos. A ameaça é uma coisa disforme, né? Que vem destruir também a sociedade e tal. Aqui, ele ainda é um filme meio híbrido, né? Porque é a tentativa da Universal de fazer uma ficção científica, né? E mesmo o monstro não sendo representado por uma forma alienígena, inteligente, ele ainda é um monstro evolutivo, né? A gente tem toda uma palestra para entender que esse monstro ele não vem da magia, né? Ele sim. não vem de uma lenda tal. Então, porque eu acho que... eles fazem todo um paralelo. Assim, ele parte de uma premissa que é falsa. Que o homem pode descender de um peixe direto, assim, uma coisa meio assim, e ele, de certa forma, insinua que esse homem-peixe não é claro, assim, né? Mas alguém pode interpretar dessa forma, que seria meio que um elo perdido, assim, né? Tipo, uma etapa evolutiva que a gente que não seguiu, que como ele estava lá naquele lago isolado, sem contato com a humanidade e com civilização nem nada, ele seguiu vivendo ali e tal. E tem um contexto racista também, né? Que dá pra puxar. Que aquela imagem de uma criatura encostando numa mulher branca, ela remete ao Nascimento de uma Nação, né? Que é um dos filmes mais racistas que existem, né? Você tem uma imagem do homem negro tocando a mulher branca e ela se assustando. Eu não tenho esse gabarito. Eu conheço de nome, mas eu não sei nada. Esse gabarito não, esse repertório. Né? O King Kong também, né? Que é um ser animalesco de uma parte... Da África. Da África, né? De um lugar exótico que ele tem algo para uma mulher branca, né? E aqui, claramente, o monstro da Lagoa Negra, ele tem... Vamos chamar de um monstro. Como é que é o nome dele? Renato. Renato. O Renato, ele tem um negócio pela mulher, né? Ele mata todo mundo que ele encontra, menos ela, que leva lá pra mansão dele de caverninha lá que ele tem. E assim, não tô falando que o filme é racista por isso, mas ele ainda tem uma herança de tratar o outro, né? Que não é branco, né? Que não é americano, assim, da mesma forma que o Nascimento de uma Nação representou, né? E são sintomas do cinema, né? Obviamente não tô falando que o Monstro da Lagoa Negra ele é racista por isso. Tá? Então, eu não sei, assim, tipo, se eu fiz uma leitura muito viajada, mas eu, enquanto assistia, assim, eu via, tipo, eu vi o filme inteiro com o monstro sendo uma vítima.
E eu achei, tipo, as cenas entre ele e o humano, de certa forma, bonitas, porque ela começa a ficar abalada e querer, tipo, mano, tira, vocês estão tirando nele, saca? Tipo, para com isso. Né? Tipo, isso Porque começa assim, inclusive aquela cena do balé aquático, que é uma cena. Eu acho que é uma cena linda, assim, de verdade. Eu acho que é uma sim. cena extremamente bonita. E eu ficava assistindo ela e pensando, cara, como eles filmaram isso? É inacreditável. É inacreditável mesmo, É cara. muito bonita aquela cena. Eu acho que, tipo, sem brincadeira, é a cena tecnicamente mais impressionante de todos os filmes da Universal que eu vi. As Saca? sequências todas na água, É. elas são muito boas. Então, Tem mas a... é que essa em particular, ela, se ela tivesse num filme moderno, eu acho que ela seria vista como uma cena linda, saca? Ela é uma cena, eu achei aquela cena inacreditável, assim. E E é claro que isso colabora pra mim, sei lá, com essa visão de que, tipo, o monstro é a vítima. Eu vejo os outros como os vilões do filme. Eles invadiram o habitat dele, eles estavam destruindo a porra toda lá. Depois eles queriam capturar ele, saca? Ele tá se defendendo, porra. é que a gente tem uma abstração maior porque a gente é de outra época, né? Uhum. Mas eu não acho que o filme mostra os protagonistas como os errados, assim, mas eu concordo com você. Até porque aqueles filhos da puta chegam num barco, eles ficam tocando buzina pro jacaré fugir, cara. Coitado do jacaré, sério. A mina, a mocinha, é, joga uma bituca de cigarro no Rio Amazonas, foda-se. Cara, isso é legal porque junto com o filme vem um documentário e o cara comenta isso. Ele comenta que, tipo, obviamente, acho que foi um historiador que fala isso no documentário, eu acho que não foi ninguém da produção. Ou era algum produtor, não sei. Eu Mas que botei, essa cena, botei o Renato na live lá. essa, essa cena, ela é retoricamente, né? Você analisando ela hoje em dia, ela é muito forte. Porque, tipo, não foi feito assim de forma intencional na época, porque, como eu falou, naquela época, fumar era normal e Uhum. jogar cigarro em qualquer lugar era Toda a normal. discussão no filme tem alguém fumando, quando não é É, todo não, não, mundo, né? é. Tipo, você simplesmente jogar o cigarro em todo lugar que você passava não era mal visto ainda. Ah, Hoje as Uhum. pessoas ainda fazem isso, mas é mal visto. Sim. E essa cena acabou se tornando extremamente icônica, porque não é simplesmente ela jogou o cigarro na água. É um plano inteiro dela, tipo, fumando, ela chegando no lugar que não é dela, ela fumando, ela jogando o cigarro na água, e aí a câmera acompanha o cigarro e depois a câmera afunda e tá a criatura olhando para cima, provavelmente pro cigarro. Então é muito. Hoje a gente consegue analisar essa cena que ela não foi feita pensando nisso, como, tipo, eles já chegaram desrespeitando a casa da criatura e a criatura ah. tá vendo isso, saca? Sim. É muito foda. É muito foda como sem querer esse filme acertou em muita coisa, parece. Uhum. E No você falando futuro. sobre a beleza da cena da criatura tentando encostar na mulher nadando, né? É a leitura que o Guilherme Del Toro teve, né, quando ele era criança. Sim. Que ele achou que, na verdade, era uma história de amor que não aconteceu. E foi o que deu origem à Forma d'Água, né? Que é um filme excelente dele. Inclusive, Sobre. talvez muito da minha leitura vem porque eu vi esse filme, tipo, eu vi A Forma da Água antes. É. E aí eu acho que isso é impossível a gente não ter um bias nessa, tá ligado? Sim, sim. E assim, mas é nesse meio, assim, né? Dos Estados Unidos bombando na economia, né? O American Way, it's the only way, né? Uhum. E com essas explosões de filmes de ficção científica sobre o outro chegando, né? Invasão comunista, etc. Escambau, que a Universal tentou emplacar um filme desse tipo, né? Tanto que ele não tem todos os. Ele não preenche todas as caixinhas da ficção científica da paranoia, né? Mas foi a tentativa que o estúdio queria, assim, pra entrar na onda tanto dos filmes 3D, né? Que era o gimmick da época, Que vem no quanto. Blu-ray, dá pra ver em 3D. Ô, Só que louco! eu coloquei pra ver o que acontece, ele fala, sua TV não é 3D, idiota. E aí não deixou isso acessar esse menu. E a ficção científica. Inclusive, se você vê o filme pensando que ele foi feito pra ser 3D, é curioso, né? Ele tem pontos de vista do monstro em várias É. cenas. Uhum. Tem muito plano fechado no rosto dele também, que era pra, acho que, dar um sustinho na plateia. E talvez o 3D ele ganhe muito aí nas cenas aquáticas, né? Que são todas excelentes, né? São todas muito bonitas. E, enfim. E tem uma questão, né? Hoje em dia, fazer uma cena aquática tem as suas dificuldades, mas é comum. Eu fico imaginando para 1954 a pessoa chegar no cinema e ver. Porque
Ele é um filme que ele precisa abusar muito, né, da trilha sonora, porque muitas das cenas de ação são feitas com os personagens embaixo d'água, né? Mas ao mesmo tempo você fala, caramba, é uma cena longa que rola toda embaixo d'água, né? Tipo, alguns dos confrontos com o E monstro, ou até essas cenas mais introspectivas, né? Da menina nadando, ela não tá vendo o monstro, e o monstro tá nadando embaixo dela, e ela por cima e ele por baixo de costas, quase como se fosse um espelho, né? Tipo, é uma cena muito a bonita, cena assim. e assim, lembrando, tudo filmado em 3D, o que nessa época significava usar duas câmeras meio que quase lado a lado, pegando dois ângulos diferentes para. Dois ângulos diferentes, né? Mas é isso. Dando uma profundidade É. para depois. Inclusive, eu vi que uma das coisas que matou o 3D nessa época no cinema, isso daí falando no comentário, eu não tinha ideia de como. Para mim, tipo, a película era gravada assim e eles exibiam e seguia a vida. E o que acontece é que para rodar um 3D no cinema, não bastava o cinema aceitar o 3D. Os caras tinham que ter uns projecionistas foda, porque o cara tinha que fazer era sincar os dois filmes Sincronizar, passando nossa, que ao mesmo tempo. E aí eles mostram lá o que acontecia, que muitas as pessoas falavam, ah, o 3D é uma bosta, porque ia num lugar que o projecionista não era muito bom, ficava fora de sync, então ficava só um sombreado o tempo todo, ficava tipo uma imagem com um delay a outra. Então, cara, que loucura, assim, né, pra essa porra funcionar naquela época. Sim. E a vontade da Universal de fazer um filme 3D veio do sucesso, por exemplo, da Casa de Cera, né? Sim. E a Casa de Cera é um filme colorido. Não sei se vocês já viram. Eu nunca vi o eu não original, eu assisti o lembro. original. Aí eu fiquei. Na minha época de querer ver tudo do Vincent Price, que eu já falei aqui algumas vezes, eu fiquei muito tempo atrás desse filme em DVD, porque naquela época era meio ruim de baixar filme. Só de filme assim, você não achava. E aí eu nunca conseguia, assim. Ele tava sempre fora de catálogo no Submarino. Bom, agora você tem a oportunidade. Tem oportunidade. E, e assim, o fato dele ser preto e branco, né? Ele valoriza muito o monstro, porque né, que não fica parecendo um bonecão, né? Uma roupa de borracha, assim. Uhum. Mas eu acho que ele dá um ar muito etéreo para cenas da água, sabe? Aquele fundo preto que você não vê nada, assim, Uhum. e as partículas de areia, ou mesmo às vezes as bolhas, ou aquela espuma branca que eles usam em algumas partes, assim, dá uma beleza muito grande pro filme. Talvez seja um dos filmes com as cenas mais bonitas, assim, que você tem dos monstros da Universal, né? É. Eu acho que o Frankenstein e a noiva são os meus favoritos, assim, nesse quesito da beleza, mas o monstro, pra mim, ele vem logo em seguida. Sim, concordo. E, bom, assim, mais um pouquinho a respeito da produção. A Universal ela vai contratar o Jack Arnold por conta do sucesso dele com um filme de ficção científica, que é o Ameaça Veio do Espaço, né? It Came from Outer Space. Eu Chama tava vendo também. os filmes que ele fez, né? Ele fez um filme que eu quero muito ver, porque eu li o livro há muitos anos atrás, que é O Incrível Homem que Encolheu, do Richard Madison. Tenho uma vontade de ver esse filme. E É, parece que é um é o filme tecnicamente bem complicado de se fazer. prequel do Querido Encolher as Crianças, né? É, exatamente. O avô deles, né? Ele fez isso pela primeira Foi o vez. avô deles. Também voltou para a produção o Bud Westmore, que ele é do departamento de maquiagem, ele já trabalhou com a Universal num filme, por exemplo, como o Abbott e Costello enfrentando o médico e o monstro, né? Que Ok. é, a Universal tava nessas paródias, né? O Abbott e Costello encontra o Frankenstein, né? Abbott e Costello Didi quer ser criança, sabe? Essas coisas. Uhum. E nesse departamento de maquiagem com o Bud Westmore, né, que entra agora a famosa Millicent Patrick, né, famosa agora, em 2024. Por quê? A Millicent Patrick, ela foi uma ilustradora, animadora também dos estúdios Walt Disney. Ela trabalhou no Fantasia do Mickey, sabe? Uhum. Aquele puta filme, Uhum. né, mega famoso do Mickey Mouse lá com os bagulho, com as vassouras e tal, né? Uhum. Com as vassouras. Não, tem as vassourinhas lá dançando, tá Sim. muito legal. E a Millicent Patrick, hoje em dia, ela é reconhecida como a criadora do design original do Renato, né? Porque
ela que fez os concepts, né, as artes conceituais, inclusive em entrevistas na época, ela falou que o design da criatura mudou 3 vezes. Né? Ela que estava liderando a parte de esculpir o rosto da criatura, né, fazer todas as partes acho que com resina, etc. Tal. Mas o que aconteceu? A Millicent era uma mulher muito bonita pra época, assim, e a Universal tentou usar isso a favor para a divulgação do filme. Ela fez uma turnê onde a Millicent ia conversar com os repórteres a respeito do novo Monstro Universal, que foi um negócio que chamou muita atenção, né? Fazia muito tempo que eles não lançavam uma criatura nova. E eles nomearam essa turnê como The Beauty Who Creates the Beast, né? Fazendo a brincadeira com A Bela e a Fera, que é uma das inspirações muito anteriores, né, ao roteiro, assim. E o Westmore, ele odiou isso, né? Por quê? Ele tá dando a entender de que a Patrick que inventou a criatura e ele não tá recebendo nenhum crédito por isso. E aí ele ficou dando piti, enchendo o saco da Universo pra mudar o nome dessa turnê, tal. Ele não queria ir lá, né, fazer a turnê dele, né? Mas ele ficou enchendo o saco até que mudaram pra The Beauty Who Live Among the Beasts. E depois esse Que Westworld... traduzindo, né, antes era a Bela que criou a fera, né? Tipo, que criou a besta, enfim. E aí agora muda o nome pra Bela que vive entre as feras. Isso. E aí, Vou depois... pegar um cigarrinho só pra acompanhar o clima dos filmes dos anos 50, rapidinho. Depois de tudo isso, o Westmore pegou e demitiu ela. Né? Se você olhar no IMDb da Millicent Patrick, ela tem uns créditos posteriores ao Monstro da Lagoa Negra, mas são bem escassos, e acho que nos anos 60 já ela assumiu. E nada, tipo, né, essa foi uma grande produção. E a maioria dos que eu tô vendo aqui que ela trabalhou depois, ela não é acreditada. E ela foi a primeira mulher a trabalhar no departamento de maquiagem e efeitos visuais do cinema. Foi a primeira de todos, assim. E você já vê como que ela ficou marcada, né, cara? Ela morreu em 98 e só uns 20 anos depois que a gente vai ter uma biografia dela contando, né? Fazendo todo o recorte jornalístico para provar que ela criou, né? Ela conseguiu reconhecimento ainda em vida, de alguma forma ou não? Eu não sei. Eu sei que o que foi meio que um game change, assim, um pulo do gato, foi essa biografia. E a biografia saiu, acho que em 2018. Ela morreu em 98. Ela morreu em 98. Mas cara, tipo, é foda, porque se você for pegar, por exemplo, assim, puxando um exemplo que eu tava ouvindo um podcast recente, assim, eu já tinha ouvido essa história, mas como eu ouvi um podcast recentemente sobre isso de novo, tá fresco na minha memória. Uma das principais roteiristas de Star Trek é uma mulher que chamava Dorothy Catherine Fontana. E o nome dela que aparece nos créditos era sempre como DC Fontana. Tipo, pra não parecer que é uma mulher, sabe? Tipo, pra ficar meio que dúbio ali. Quer dizer, você olha DC Fontana, tipo, pensando em televisão anos 80, 90, a primeira coisa que você pensa é um cara. Não, com certeza. A gente lembra também da Mary Shelley, né? Que Shelley escreveu Frankenstein, por muito tempo falaram que foi o marido que escreveu. Sim. Né? Eu acho que ela ainda conseguiu reconhecimento em vida, né? Mas assim. Mesmo a primeira versão do filme, Frankenstein, ainda aparecia o nome do marido dela, né? Não, parece um negócio meio estranho, tipo, a senhora. Nome do marido, Shelley, sabe? Um negócio meio bizarro. Assim. Não, porque no filme mesmo não tem como ser, porque o filme tem cenas dela escrevendo Frankenstein, né? Esse é no 2, esse é no 2. É no 2, né? Realmente, verdade. Tô viajando aqui. E, cara, a gente já falou um pouco aí do design do bicho aí, como ele é icônico, né? Não tem como se pensar na criatura de água, né? Da água, assim, sem usar um pouco da inspiração dele, né? Dessa questão, primeiro, dele ser meio esverdeado, dele ter as guerras mexendo, que é, né? É bem
Pô, é muito legal ver as guerras se mexendo assim Isso. na nuca. E é uma cena, né, só que mexe essas guerras quando ele tá. Você viu como que foi feito isso aí? Foi com uma bexiga, né? É tipo é como se fosse uns compressorzinhos de ar ali. Pode ser umas bexigas, eles podem ter enfeitado, né, a história Uma falando. câmara, né? É uma É uma câmara, na verdade. câmarazinha de ar. E daí foi só pra essa cena, né? Que é uma cena que ele tá em terra e ele tá. Eu acho que ele tá indo em direção à menina, né? Ou ele tá observando eles, eu não lembro qual que era a cena exata. E daí, quando dá um close nele, as guerras estão se mexendo. É muito foda, cara. Uhum. Porque isso é uma coisa também. Eu não sei. Isso vem muito a questão de você estar imerso no filme. E esse filme faz muito bem isso. A minha impressão do Monstro da Lagoa, tipo, sem ver o filme, era sempre, nossa, aquele bichão de borracha. Uhum. Sabe? Sempre foi aquela coisa, aquele bichão meio zoado de borracha. Quando chega no filme, cara, isso te vende demais. Você acredita que aquilo é uma criatura mesmo, porque é muito bem feita a roupa, a maquiagem, tudo. Tipo, a roupa, né? Melhor dizendo. Eu acho que esse, dos filmes da Universal, esse foi um dos que mais me surpreendeu, porque ele foi um que a gente foi barrigando né? A gente fez basicamente todos os outros antes desse. Uhum. A gente fez a Múmia antes desse, pelo amor de Deus. Mas eu acho que a Múmia é de antes dele também, então a gente tá meio cronológico, né? Acho que a gente não tava pensando nisso, tá? Em algum momento a gente pensou que ele tava... Eu acho que sim, só pulou o Fantasma da Ópera mesmo. Tá. Mas o meu ponto é que eu fui pra ele com uma puta preguiça. E, assim, primeiro ponto, né, eu gostei pra caralho do filme. Ele me surpreendeu muito, mas principalmente visualmente, porque eu tinha essa visão do Johnny, e eu acho que principalmente eu tinha visão, eu não sei, quando eu pensava numa criatura, eu pensava que havia uma criatura, ela ia, tipo, episódios de ficção científica de televisão dos anos 50 que aparece criatura, que aí sim é uma borrachona meio mal feita e tudo mais. Porque, né, televisão naquela época era um orçamento ridiculamente. Tipo, até hoje. Hoje a gente tem mais, né, tipo, séries normais têm um orçamento menor que um filme por episódio, né? A gente tem hoje em dia séries quebrando a barreira, né? Tipo, sei lá, Game of Thrones com episódios que passam de 30 milhões de dólares em um episódio. E coisa do Você não tipo, né? enxerga nada na batalha. Não enxerga nada. A Batalha dos Bastardos é bem feita, assim, mano. Sim, mas tô falando da batalha lá do Rei da Noite, que você não enxerga nada. Ah, não, no Rei do Camarote foi foda. Mas nessa época era tipo. Era quase a diferença de uma produção amadora para uma profissional, saca? Tipo, claro que eu tô exagerando, né? Porque não era amadora, né? Televisão era pessoas que fazendo milagre com um orçamento ridículo naquela época. Mas o que eu tô querendo dizer é que, tipo, a minha visão é que eu ia ver uma criatura de televisão e eu, tipo, tá, isso aqui é uma criatura bem surpreendente, assim. Sim. E quanto mais eu vi o filme, inclusive, né? Acho que a gente tem que dar uma vírgula pra falar dele, mas eu ficava pensando, caralho, mano, mas como eles faziam essas cenas embaixo d'água? Porque takes longos, né? Não é, tipo, não usava 85 câmeras como hoje em dia, então eram takes muito longos. E eu, caralho, eles enfiavam um tanque de oxigênio nessa porra, eu sei lá. E aí eu fui ver, né? O cara que gravava que a criatura ali foi feito por dois atores, né? O Ben Chapman, que fazia a criatura fora da água, e o Rico Brown, que fazia a criatura dentro da água. Ele aparece até bastante, ele fala bastante no documentário e tudo mais. Inclusive, ele faleceu ano passado, aos 93 anos de idade. Viveu, E. hein? Viveu. E ele era, tipo, um nadador foda, assim. Você pegar os caras de filme dele, assim, é muito engraçado até, né? Porque, assim, fez, sei lá, cenas aquáticas, sei lá, em 007, que era comum eles pegarem, sei lá, vou fazer uma cena de paraquedas, vou pegar o melhor paraquedista do mundo e jogar ele do avião, e por aí vai. Né? Acho E que ele ele tá era naquele Thunderball, né? Que tem Thunderball, que muita é cena o... aquática. Tradução, qual é o nome dele no Brasil? Chantagem atômica. Chantagem atômica? Thunderball, chantagem atômica? Sim, chantagem atômica. Ah, ele tá na Chantagem Atômica, mas você vai ver os créditos dele, é muito engraçado que, assim, ele tem muito crédito como diretor de segunda unidade de filmes, e inclusive no Thunderball, ele foi diretor de segunda unidade, Underwater Scenes. Aí você vai Bonatti, pegar, para sei quem lá, tá ouvindo esse podcast e não ouviu nossos outros podcasts, o que é um diretor de segunda unidade? como posso dizer, é o diretor que foi, ele filma coisas mais específicas, ele pode filmar tanto cenas que não são as principais, né, o Moreno acho que ele vai imaginar isso mais do que eu, se eu falar merda ele me corrige,
Mas, Pra ou ficar então, por quietinho. exemplo, o diretor que vai filmar os planos, detalhes de alguma coisa. Então o cara vai lá e vai ficar filmando mão abrindo porta, coisas do tipo. Uhum. Até o diretor que vai filmar coisas específicas, como, por exemplo, uma sequência dentro da água, uma sequência que uma pessoa vai pular de paraquedas. Provavelmente eles não vão jogar o diretor de paraquedas com uma câmera filmando, porque ele não vai ter essa especialidade, né? Então são as pessoas que vão filmar mais as cenas específicas, ou cenas menos importantes, né? Cenas com figurantes. É Às isso. vezes alguma cena de ação, você vai ter a cena de ação, a parte do protagonista, mas você vai ter várias cenas de ação que é só maluco correndo, é só maluco, sei lá, o vilão atirando em alguém no meio da parada e, tipo, não precisa de alguém. Só precisa de alguém que saiba, tipo, falar ação no momento certo e ter uma competência básica pra fazer aquilo funcionar, vamos dizer assim. Ele não vai necessariamente dirigir o ator. Assim, quando você vê um filme e tem uma cena de alguém indo numa loja comprar indo numa farmácia comprar um remédio, possivelmente não é o Zack Snyder que tá dirigindo essa cena. Uma, Depende, se um tiver em making, câmera lenta. um making off, que foi a primeira vez que eu tive contato com isso, né? Foi quando eu era mais novo, eu comprei o box dos Harry Potters, eu tava vendo os extras. E aí tem um essa que, se não me engano, o próprio Daniel Radcliffe tá apresentando. E aí ele vira e fala, e nesse momento eu tô ali gravando aquela cena. Aí tá tipo um dublê dele gravando alguma cena de ação, isso em algum dos últimos filmes. Acho que Hum, no quinto, sei lá. Eu tô lá gravando aquela cena. E é tipo, é uma equipe inteira de segunda unidade que tava gravando alguma cena menor, que provavelmente ele só ia aparecer de costas e tudo mais. uhum. Né? Então, várias coisas do tipo. Mas enfim, é muito engraçado que você vai vendo as coisas que ele dirigiu, né? É sempre tipo. Cadê? Tipo, Malibu Cines, tá ligado? É tipo sempre cenas na praia, ele foi lá e dirigiu. Mas ele também é o co-criador de uma franquia que eu acho que não existe mais nada relacionado a ela hoje em dia, mas que teve série de TV e filmes caralho, que é uma série que chama Flipper, que é sobre um Nossa, golfinho. eu lembro que isso existiu. Ele foi ator, ele foi dublê desse filme, ele foi diretor de Isso é episódios uma da série. coisa, né? Tipo, eu acho que final dos anos 70, começo dos anos 80 tinha muita série, filme de bicho, né? Era Rin Tin Tin, Lassie, Flipper. Sim, sim. Airbud, que é o Airbud cachorro já que é anos toca. 90. Já não ainda. Ah, é 90? Mas Acho que é. Flipper é o do golfinho. E aí ele é o co-criador de Flipper, dirigiu vários episódios aí, era ator. Então, é assim, ele é um cara que fez uma carreira aí dentro d'água. Que é legal, legal. E por que eu tô falando tudo isso, né? Porque essas cenas. E assim, eu li isso no livrinho que vem, eu falei, balela. Aí, tipo, eu fui procurar e, tipo, todo lugar fala isso mesmo. Que tinha cenas do criatura que ele chegava a ficar 4 minutos prendendo a respiração para gravar. E eu acho que ele deve ter feito isso em uma cena só, né? Ele ficou para eu fazer às vezes. Né? Ah. Mas ainda assim, é inacreditável isso, porque uma coisa é você prender a respiração por 4 minutos. Não é nada fácil, é Uhum. extremamente impressionante. Eu aguento mais ou menos 12 segundos. Eu tenho muita agonia com essas porra. Mas outra coisa é você fazer isso usando uma puta roupa pesada embaixo d'água enquanto você filma uma cena. É. Que não deveria ser fácil dele simplesmente subir, tirar a máscara e. Tá ligado? Uhum. Então. Assim. Inacreditável, inacreditável. Esse é o tipo de coisa que eu viro e falo, beleza, gente, CGI pode salvar vidas. Né? E nesses momentos tá liberado você usar um pouquinho mais de tecnologia pra pessoa não ter que passar por isso e talvez morrer. Mas já que aconteceu e deu tudo certo, vamos bater palma que foi foda pra caralho. Foi. Sim. E, E e eu. você falou da questão dele estar com uma roupa pesada nadando. Em nenhum momento você vê uma cena em que parece uma pessoa se esforçando para parecer um monstro. Tem uma leveza no movimento, né, da criatura que é incrível assim quando ela tá nadando, né? E é legal também que o outro ator que faz ele, o Ben Chapman, né? É engraçado, né? Como eles dividiram isso e, tipo, boa parte desse documentário. Você assistiu também, Johnny, o documentário que vem no negócio? Eu vi talvez seja o mesmo, eu vi um É o mesmo. documentário no Uns 30 YouTube. minutos. É, Não, deve ser ele no mesmo. DVD. Eu lembro que tinha no DVD, nos extras, né? Uhum. Só que eu acabei não vendo e depois eu vi no YouTube, deve ser o mesmo. Sim, sim. E é legal, assim, como, tipo, eles também. Como posso dizer?
houve uma dedicação muito grande também no cuidado da criatura. Para o ator que faz fora, assim, ele ficou muito tempo conversando acho, com o diretor ou o produtor. Nessa época os produtores tinham mais controles até criativos. Hoje em dia eles ainda têm, né? Mas eu sinto que era mais para. Não era tão para o mal quanto hoje em dia, né? Hoje em dia o produtor chega lá e o controle criativo dele é cortar a meio do filme e falar, foda-se. De tipo, como a criatura deve andar fora da água, saca? Essa foi uma parada que eles ficaram muito tempo para tentar chegar, assim, né? Uma dedicação muito grande. E o diretor chega pro cara e fala, ó, eu só não quero que fique caricato, né? Eu só não quero que fique cartunesco, Tipo, né? andar com as mãozinhas, que você ande balançando. É um projeto que, assim, a galera envolvida, eles levaram muito a sério ele, né? Uhum. Porque eles estavam fazendo algo que não era feito na época, né? Essa quantidade de cenas dentro da água era um filme meio perigoso de se fazer, vamos dizer assim. Né? Então é bem legal isso, você vê essa dedicação que todo mundo tinha para essa criatura criar essa vida que me faz apreciar ainda mais o filme do Doutor. Eu acho que hoje eu vejo aquele filme, ele é realmente uma carta de amor a esse filme, né? Uhum. O respeito que ele deu à criatura naquele filme. E a gente falou bastante, assim, da criatura, né? Do contexto de produção, da dificuldade das cenas. Falar um pouco do elenco. Filme clássico é um pouco mais difícil da gente falar sobre o elenco, porque muitos deles são atores que fizeram um sucesso estrondoso no país deles, né? E acabou nem chegando pra gente aqui. Mas dos personagens e tem aqui. a questão de que a gente não tem o hábito de ver filme dos anos 40, 50 e 60 normalmente, então são atores, muitas vezes são atores renomados e a gente não tem como saber porque a gente não via os filmes dessa época para ter esse gabarito, né? Eu acho que só, tipo, se o ator estourou a bolha ou se ele viveu muito ainda sendo relevante, né? Uhum. Tipo, estourou a bolha, eu tô querendo falar de um Bela Lugosi, o Boris Karloff, o Vincent Uhum. Price, né? Que fez muita coisa, ou até, tipo, o Christopher Lee, que o Christopher Lee, felizmente, viveu pra um caralho e fez coisas relevantes até o final da vida dele, né? Eu acho que muita gente até nem liga o Christopher Lee tanto aos filmes da Hammer, né? Existe toda uma geração que vai ligar o Christopher Lee, sei lá, aos filmes dos Anéis. Sim. O Conde do Cu, né? Também, né? O Conde do Cu. E o CD que ele gravou com o episódio. É. Mas a gente tem o Richard Carlson como o protagonista, que é o Dr. David Reed. Né? Ele fez A Ameaça Veio do Espaço. Do mesmo diretor, né? A gente tem a Julie Adams. E ele é o Senhor Natureza, né? Senhor Natureza. Gente, nós estamos no habitat dele, não vamos matá-lo, vamos estudá-lo. Senhor Natureza, mas arrancou a planta lá que ele achou no fundo do mar, né? Ah, não, mas natureza até a página 2. Tem a página Natureza Americana. A gente tem a Julie Adams. Cara, isso é muito engraçado nesse personagem. Porque assim, né? O outro cara lá, O Mark. O Mark, que é o financiador, né, da expedição e Eu tal. confundia os dois toda hora, e um deles é loiro, e mesmo assim eu olhava pros dois e falava, eu não lembro qual que é o namorado da mina. Eles conseguem ser diferentes e iguais ao mesmo tempo. Mas tem um negócio aí, cara, que eu acho que o Mark queria dar uns pegas nela, viu? Queria. Não, tá, é muito claro. Tem até um diálogo da Kay com outro doutor, que só tem doutor, né? É o barco acadêmico. E ela fala isso, o Mark me ajudou com a carreira e tal, mas, né... Não... E essa cena é muito usada. Né? E tipo, ela é namorada do David, né, e tal. E ela tá falando com outro cara, né? Não é nem com o Mark, nem com o David. Não, é com o Thompson. E assim, eu não sei como vocês interpretaram esse diálogo, né? Mas chega lá e tal, você fala, não, mas você tá com o David, né? Não sei o quê. Ah, mas o Mark, ele me ajudou tanto. Então, tipo, porra, não é porque o cara é seu chefe que você precisa dar pra ele, né, moça? Eu me sinto na obrigação de retribuir. Não sei o que. Fala, não, porra, o cara é seu namorado. Você não precisa dar tanta trela pra esse outro cara. E tem uma tensão. E assim, a resposta é até muito boa do outro cara, né? Fala, não, tipo, você dá tanto dinheiro pra ele quanto ele dá pra você, né? Você é lucrativa pra ele, por isso que você tá por perto.
Dr. Thompson era direitos trabalhistas, cara. Caralho, É, mano. A galera achando que o monstro que era comunista. Inclusive, dá muita dó do Dr. Thompson, que ele fica enfaixado o resto do filme lá, É. só de zóio na cama. Ao mesmo tempo, eu acho engraçado que acho que no comentário mesmo, eles falam, né, de algumas coisas tipo, sei lá, tem uma protagonista que nessa época ela não era a dona de casa, ela era uma mulher que trabalha, sei lá o que lá, e dando respeito às mulheres. E aí você pensa ao mesmo tempo que, tipo, tá aí a mulher que criou o monstro que vocês acabaram com a carreira dela. Saca? Exato. Tipo, na vida real. Pelo amor de Deus. É assim. Até que ela tem uma representação. No caso, a personagem que é a Kay Lawrence, né? Que é interpretada pela Julie Adams. Ela é uma personagem mais ativa, né? Assim, Uhum. ela é uma pesquisadora também, só que se você vê, ela sempre é a mulher que pergunta. Ela não tá contribuindo em nada lá. Assim, ela tá sempre perguntando pro cientista, isso aqui é o quê? Isso aqui é o quê? Né? Então, é assim, ela é uma mulher muito bonita, ela vai servir pra ficar de maiô e pra criatura sequestrar no final. Ela é o tanto de progressista que um filme conseguia ser em 1954. Sim. Né? Tipo, ok, é uma cientista, tudo, mas é a orelha ali pra fazer as perguntas que o público talvez tenha. Mas as ficções que sabe científicas- menos do que a galera que... Ela sabe menos do que o cara que tá pilotando o barco. Ao mesmo tempo não se fala... Aliás, o cara que tá pilotando o barco manja muito ali daquela região. Né? É um homem vivido, né? É um homem vivido, o grande Capitão Lucas. Capitão Lucas, um homem vivido. Não é o Luiz, né? O Luiz é outro. Não, o Luiz é um dos índios lá que morreu. Inclusive, eu gosto que tem os nossos brasileiros, até o Zé, tem o Zé. o Chico. Tem uma aspa E que eu queria nenhum é fazer. brasileiro, né? Nenhum ator é brasileiro. Não, mas você tá querendo demais. Eles já botaram uma bandeira do Brasil e tava escrito embaixo em português mesmo, não tava em espanhol. Tava. Esse cara, porra, isso daí já é Cara, mais do que... o fato deles não saírem, tipo, do Rio de Janeiro e ir pra Manaus em 1 hora é mais do que o Batman fez, por exemplo. Né? Que tem um quadrinho, que uma vez eu fui na casa de um amigo meu que mora lá em Brasília, ele colecionava bastante quadrinho, e ele falou, tem esse quadrinho aqui que tem o Batman vem pro Brasil pra enfrentar alguém, sei lá o quê. Aí eu falei, e é bom? Então, ele sai do Rio de Janeiro de Batmóvel e vai pra Manaus em 1 hora. 1, 2 horas, sei lá. Tipo, assim, ridículo, assim. Eu acredito no Batmóvel, você é um descrente. Eu só queria comentar que a primeira vítima do monstro, fiquei na minha cabeça chamando ele de Roberto Carlos com desconto, sabe? Tem uma carinha de Roberto Carlos jovem, sabe? Mas, assim... Qual que é o nome dos dois? É Luiz e Tomás. Luiz e Tomás. Os dois índios que vão lá pra Amazônia com os caras. Tem o Dr. Mark Williams, que é interpretado pelo Richard Denning, que ele é o personagem em que entra um pouco dessa questão da ciência ser amoral e ele querer foder tudo, né? Ele começa a botar todo mundo em risco porque ele quer capturar a criatura de qualquer forma. Sim. E é um tipo de personagem que vai ser usado a exaustão, né? Principalmente na franquia Alien, né? A gente vai ter no caso o Ash no primeiro, no segundo a gente vai ter aquele executivo que quer porque quer capturar aliens para usar como arma de guerra, né? Então você vê também um pouco dessas origens aqui, né? Eu gosto que o cara do barco, uma hora ele vem e fala, aqui no barco quem manda sou eu. Ele Os puxa caras uma não faca. tá aceitando que os caras vai sair de lá, não. A gente vai embora que no barco quem manda é o capitão, velho. É isso aí. É muito bom, cara. Ele mete um facão aqui na goela ali do... Sim. E assim, esse é um personagem bem legal, o Capitão. Eu gosto dele, cara. Eu gosto dele. Assim, ele é um ator espanhol, se não me engano, então o sotaque é bem em espanhol, assim, né? O jeito que ele fala o R, tudo, não é um brasileiro. Mas em nenhum momento também dizem que ele é brasileiro, né? Ele é o Lucas. E tá ali. Pra todos os efeitos, ele podia ser um colombiano que tá ali naquela região, ali, né? Tipo, da Amazônia. Sim. O que é engraçado é o barco, né? Um barco que não parece brasileiro, né? Mas chama Rita. Chama Rita. O barco chama Rita. Uhum. Bom.
Eu acho que eles tentaram mais do que eu esperava. Não, Sim, tentaram no filme de bastante, 54. sim, total, cara, total. Assim, eu já vi muito filme, sei lá, dos anos 90 que se passa no Brasil que você vê e fala, puta que pariu, mano. Claramente não tentaram nem um pouco. Pô, Porque Velozes e ele tem, Furiosos. né, o lance que você falou, né, que é escrito ali, que é a base lá de pesquisa, que é um Instituto Brasileiro Eu de... só, eu só achei engraçado porque tá escrito isso numa balsa. Eu falei, cara, todo Instituto Brasileiro de Pesquisa Marítima é aquela balsa. Não, eu interpretei como é um asset do Instituto, Sim, então por isso sim, tá sim. escrito ali. Né? Assim. É que o Instituto é a balsinha no meio do Amazonas. Ali. É isso aí que os brasileiros conseguem fazer, gente. Vamos lá. E é engraçado que é um rio muito a cara dos Estados Unidos, né? Que tá lá. Assim, você vê até Eles, umas eles construções. filmaram onde? Você tem essa informação? Não tem. Nem fudendo que foi que eles foram Ah, gravação. cara, Não, não foi. certeza que gravaram lá em, como que chama, na Flórida ali, foda-se. É, nem fudendo que eles foram. Tem uma hora que a doutora ela fala assim: Nossa, e eu achava que o Mississippi, o rio Mississippi era incrível, né? E quando ela tá passando na Amazônia, eu quase dei um tapa. Ô, onde você tá, mulher? Olha a diferença de rio. Mas é engraçado, cara, porque. Assim, não tem como a gente não rir que a gente é brasileiro, mas saber que tem uma lagoa negra no final do rio da Amazônia, tem um homem-peixe, é muito foda, cara. É muito foda de É, acreditar. é o Ó, primeiro Blanca, é o pai do Blanca. eu Ai, do- perguntei pro ChatGPT onde o Monstro da Lagoa Negra foi filmado, e segundo ele foi filmado na Flórida, em 2 lugares diferentes da Flórida. Ó, as cenas subaquáticas foram filmadas em Wakulla Springs, na Flórida. Algumas cenas aquáticas também foram filmadas em Silver Springs, outro lugar na Flórida, conhecido por suas nascentes e rios. Tem muita cara de rio da Flórida, né? Assim, pelo pouco que a gente sabe, né? Ele é meio pantanoso umas partes, né? É, né? Então não tem cara de Amazonas, né? De Amazônia. Mas, assim, cara, tipo. Eu acho que a gente tinha que abraçar a criatura como um monstro brasileiro, de verdade, sim. Saca? É, Botar ele no nosso panteão de criaturas. Do então, Brasil. tanto que Ele, a no Lula sem cabeça. a Lula sem cabeça. No Dark Side, Darkstalkers lá, o monstro do rio lá, o Riku, eu não lembro, acho que é Riku. Não, aquele jogo de luta Eu sei que é o jogo, mas eu nunca joguei ele. Ele é brasileiro. E ele é claramente inspirado no Renato. Nada, é foda. É claramente inspirado no Renato, tô vendo aqui ele. Mas, assim, agora falando um pouco mais sobre o filme, eu não acho que o final ele me cansou. Eu até acho que é bem interessante, porque o monstro ele é apresentado com muito suspense, né? A gente só vê a mão dele. Uhum. E esse link que a gente tem, né, com os pesquisadores que encontraram a mão fossilizada. E aí, a primeira morte dele, a única coisa que você vê é ele enfiando a mão na cara do Roberto Carlos, né? E fica muito misterioso pra saber como que ele vai matar cada um que tá ali, né? E todos os ataques dele são muito furtivos, né? Ele só se sente, entre aspas, confortável na água, né? Que é a parte que a gente tem os planos mais abertos. E mesmo assim, não muito, né? Mesmo na água, ele vai spray. Tipo, tem a hora que os dois estão nadando ali. Porque tem indícios de que a criatura já tá lá embaixo d'água, né? E daí o Mark e o David vão procurar a criatura e por muito tempo mostra a criatura espreitando, olhando os dois ali e não vai atacar. Mesmo assim, a gente sabe que a criatura poderia dar cabo dos dois ali, muito fácil. Porque, assim, a gente não falou sobre os poderes, entre aspas, da criatura, né? Mas ela não só é uma criatura extremamente forte, né? Ela tem uma força sobre-humana. A pele dela funciona meio que como uma carapaça, ela aguenta, assim, o cara dá tiro de arpão e praticamente fica preso só a pontinha do arpão na pele da criatura. E, assim, dá para inferir que a criatura também tem um fator de regeneração muito alto, porque ela toma um tiro de arpão, ela se recolhe por um tempo, mas horas depois ela tá de volta como se nada tivesse acontecido. Uhum. Sim.
E E ela assim, eu era digo, cega, né? Os mas eu digo que atores ela eram cegos fica pra fazer ela. mais confortável porque você tem planos mais abertos dela agindo, né? Aham. E quando é em terra firme, muitas vezes você não vê ela chegando, né? Aí você não tem toda a preparação, você não tem ela espreitando tanto assim, né? E, enfim, o jogo vira quando eles percebem que realmente essa não é um fóssil que eles estão atrás, existe uma criatura daquele tipo viva. E aí o Mark ele quer porque quer capturar e levar para casa, né? Levar pro Te interrompendo um pouco de novo, desculpa. Hum. Mas essa é uma parte muito legal do filme, né? Porque o filme começa com o doutor mais velho lá, que eu esqueci o nome, achando uma. O Dr. Carlinhos Maia. É o Dr. Maia, né? O Dr. Maia. O Dr. Maia acha uma pata de um monstro igual esse, né? Tipo, de uma criatura igual. E um fóssil de uma pata dele numa rocha ali. E aí ele consegue financiamento para ir lá para a Amazônia com uma equipe para investigar, para achar o resto do fóssil, né? Achar o corpo, ver como que é o resto dessa criatura. E eles começam, e assim, é a equipe de cientistas mais impaciente que eu já vi na história, que eles começam, cara, tipo assim, isso é uma coisa que é claramente a pessoa que obviamente, né? Tipo, é o lance de tem que funcionar pro cinema, né? Então, mas assim, é uma pessoa que não sabe como funciona a investigação científica, porque os caras chegam e falam, nossa, nós já estamos aqui há 8 dias e não achamos nada, isso foi uma grande perda de tempo, isso foi horrível. Gente, ciência, cara, o pessoal passa meses, anos investigando um lugar para achar indício de qualquer coisa. Mas enfim, eles começam a investigar, começam a quebrar as pedras ali em volta para ver se acha o resto do fóssil, o resto do corpo da criatura. E daí um deles, eu não lembro qual deles que é, talvez tenha sido até o próprio David, que fala, mas essa pedra tá aqui, é possível que essa pedra na verdade tenha deslizado de lá de cima do rio, tipo, ao longo desses milhares, milhões de anos e tenha vindo para cá? Faz sentido. Então vamos fazer o seguinte, vamos investigar o começo desse rio, né? E isso é feito a parte de ciência é convincente o suficiente. Eu não vou falar que é precisa o suficiente, mas é convincente o suficiente para você abraçar a ideia do filme. Porque eles chegam e falam: não, por que a gente está subindo lá? Não, eu preciso investigar o solo debaixo do rio aqui para ver se ele é da mesma era da pedra lá de baixo. Se for, tem indícios de que o que está ali embaixo também vai estar ali em cima. Então faz sentido investigar o fóssil na parte de cima também. E daí eles vão na direção da lagoa, né? Que a lagoa, a tal da Lagoa Negra, é uma parte ali ela é como se fosse a desembocadura, sei lá, do Rio Amazonas ali. E daí o Lucas, né, o Capitão Lucas, fala: pessoal, quem vai lá não volta. Falam que é um paraíso, mas quem vai pra lá não volta, viu? Mas aí ele fala, não, tipo, a gente tá aqui, vamos lá. E daí, tipo, a treta toda com o monstro acontece nessa lagoa, né? Sim. Que é o habitat dele, né? Uhum. Então, por mais que eles estavam nessa vibe aí de vamos pesquisar o fóssil, a partir do momento que eles invadem a Lagoa Negra e descobrem que a criatura tá viva, eles viram meio que caçadores, né? Eles querem capturar o bicho. Claro que o protagonista, o David, ele e a Kay, eles são um pouco contra, né? Mas o Mark, que é o homem do dinheiro, né? Que tá lá, né? Fala, tô perdendo dinheiro aqui, eu devia estar investindo na bolsa, sabe? Ele fica falando essas coisas. Em muitos momentos eu acabo concordando um pouco com o Mark, principalmente no momento que, tipo, a criatura já matou, tipo, umas 3 pessoas do grupo e o Mark, tipo, fala, não, vamos matar essa criatura e levar o corpo lá, a gente estuda, expõe, explora comercialmente essa porra, vamos sair daqui e tal, vamos matar e... Não, nós precisamos capturá-la viva, nós precisamos estudar. Gente, tipo, só vai morrer mais gente se continuarem assim. E aí vai as técnicas de captura, porque o Capitão Lucas, que é um homem vivido, né? Ele navegou o Rio do Amazonas inteiro, ele já viajou para Sergipe, né? Ele fez parte
da Serra Pelada, né? Ele teve em todos os cantos do Brasil. Ele conta que os nativos, eles nunca falam que existem brasileiros, existem nativos. Uhum. Mas acho que eles falam isso até hoje. Não duvido. O Mas Trump deve estar falando nesse momento, inclusive. os nativos, eles têm um jeito de pescar. Que eles extraem uma substância de uma raiz, Nossa. fazem um pó branco e jogam esse pó branco no lago. E depois disso vai dar um efeito de anestesia nos peixes, e os peixes vão tudo aparecer lá boiando, né? É que nem você, Bonatti, é você pegar o Breath of the Wild, né? E jogar o chuchu de Elétrico no lago. Mas sobe tudo os A diferença é que você tá drogando os peixes, né? Então quem comer pode comer um peixe contaminado. Aquele dia que você comeu um peixinho e saiu doidão, se pá, eles usaram a cocaína dos índios aí. E aí eles usam isso pra ver se aparece alguma criatura e posteriormente eles vão usar como uma arma, né, para tentar retardar a criatura. Porque se funcionou com peixe, obviamente vai funcionar com homem-peixe. Uhum. E eles estão tentando de qualquer forma. E isso dá essa lógica na vida real. Sim, isso dá um efeito, né, meio que anestésico, meio retardante pro Renato. Inclusive é muito foda, quando usam nele ele escapa, né, escapa meio grog. Ele sai muito chateado, tipo, filhos da puta, vocês batizaram a minha bebida aqui, sabe? Ele sai assim, todo meio cabisbaixo. E praticamente é isso. Eles têm essa droguinha aí, arpões, tem umas repeaters também, né? Um rifle lá dos Estados Unidos. O lance do arpão, eu acho que também é uma coisa que o filme se dá o trabalho de estabelecer de um jeito bem legal, que o Mark é fodão no arpão, né? Uhum. Que ele chega e fala, não, isso aí é só apontar e atirar. Não, mas você sabe usar isso aí mesmo? Ele chega, aponta pra um lugar, pá, tiro certeiro, assim, cara. Então, assim, você fala, não, beleza, se esse cara precisar atirar, ele vai acertar. E, de fato, todas as vezes que ele pega o arpão e atira em alguma coisa, em alguém, ele acerta em cheio, assim, ele nunca erra. Sim. Mas, assim, eu fico pensando na captura, porque quando eles conseguem pegar o Renato e colocam ele na prisãozinha no barco, pô, ele escapa muito fácil. Ah, mas é porque ele tava preso lá, porque ele tava grog, e eles falaram, não, beleza, tá preso. E ele tava esperando, ele tava lá só com o zoinho. É. Sim, e o Mark passou a groguice, destrói aquela porcaria daquela prisão de bambu e sai. O cara numa prisão de bambu, mano, o bicho... Era o que tinha pra hoje, né, cara? Caralho, não ia dar certo. Sim. Seguir o que o cara falou, mata e leva, mano. Não dá pra levar um negócio de bambu. Ó, minha defesa, Mark estava certo o tempo inteiro. Estamos chegando nisso. Só que nos embates da criatura com o pessoal aí, os doutores do barco, ela mata, né, o primeiro imediato do Lucas lá, depois ele vai ferir o Thompson. E tem uma hora que eles falam, vamos embora daqui. Só que quando eles estão saindo do lago, a criatura ela bloqueou com um monte de pedaços de madeira, né? Fez uma barricada lá. Uhum. Então ela não quer que eles saiam de lá. E aí fica toda uma dinâmica do barco conseguir içar aqueles pedaços de madeira, né? Pra poder escapar. Porque o Capitão Lucas já meteu a faca no bucho do Mark e falou, vamos sair dessa porra, né? E eu acho muito legal essa dinâmica, porque ela dá uma urgência que eu não tava esperando pra um filme de 54, sabe? Uhum. Muda completamente o jogo, né? Eles achavam que estavam lá de boa pra capturar o Renato e aí, de repente, ele também tá fazendo suas estratégias de caça, né? Ele vira o caçador dessa vez. Sim. E por isso que eu não acho cansativo, que nem você falou, que lá pro final começa a te cansar um pouco. Não, então, o que me cansa é porque ele fica indo e voltando na mesma coisa. Tipo, volta lá pra água, daí volta pra água. Ah, não, a criatura apareceu, sobe. Ah, não, volta lá. Aí volta pra água. Ah, a criatura apareceu de novo, volta. E tipo, ele repete isso umas 2 ou 3 vezes assim. Eu falei, tá, gente, eu meio que entendi. Vou mandar aí. Sabe? Sim. É que o filme tem, tipo, 79 minutos. Eles tiveram, tipo, eu acho que não tinha essas cenas, eles acabam falando, caralho, tá com 50, enrola mais 15 aí. Sim. Inclusive... Mas não me incomoda também, eu tô contra nessa. Aquela que você falou de, tipo, ter uma impressão do filme antes de assistir, né, que era o bonecão de borracha e tal. Eu também tinha a impressão de que, antes de assistir
o filme, era sobre uma mulher banhista ser sequestrada por uma criatura, porque toda divulgação é isso, né? Ah, sim. Uhum. Ela é de maiô, com a criatura segurando ela, ou então tem aquela foto icônica, né, que o dublê tá fazendo, tá meio que beijando ela, né, numa cena de bastidores, né, que ele até Uhum. segura ela, tal, muito bonito. E eu fiquei feliz que não é isso, né? Apesar de achar que a personagem da Kay é um pouco complicado para os dias de hoje, eu gostei que ela não é totalmente indefesa, né? Ela tá ali porque o pessoal fala, mano, ela sabe se cuidar, vambora, né? Não tem por que deixar ela de fora, tal. Pô, muito legal. É, deixa eu ver. A caverna, né? A criatura, o Renato tem uma caverna. A cena que o Renato tá segurando ela, era pra ela estar desacordada e falando que foi mal complicado, porque ela tinha que estar com o olho fechado e o Renato não enxergava nada com aquela capacete lá de monstro, de Renato. Então é uma cena que parece que ela se machucou pra caralho, que ele ficava Hum. batendo ela no lugar. Ah, ele bateu, ele carregou ela, ela meteu a cabeça Na parede. numa das pedras da caverna falsa É ali, uma né? fotografia Uhum. do povo botando um band-aid nela, inclusive. Sim. E por que vocês acham que o Renato tá querendo levar a Kay pra caverna? Você não acredita no amor? Não, mas eu acho de verdade, assim, isso eles até comentam, né, que é um pouco intencional, mas eu acho que é de verdade que ele, tipo, se apaixonou por ela. Eu vejo assim. É É, uma criatura de outra raça que ele não conhecia, ele ficou intrigado com ela, principalmente naquela cena da dança aquática lá, né, talvez tenha rolado uma identificação lá, tipo, olha, ela pode viver no meu mundo, sei lá, né, e eu acho que é uma história de amor, assim, meio simples nesse sentido. o Johnny não assistiu A Forma d'Água, né? Assisti, eu vi no cinema. Ah, Olha então, aí. é o Forma d'Água, né? É exatamente essa a premissa, né? Uhum. E eu acho que é muito também da inspiração do King Kong, né? De Ah, ter sim. essa parte, essa tensão de tipo, olha, a criatura se apaixonou pela mulher aqui no nosso grupo, né? E agora, o que a gente vai fazer? Né? Apesar da Kay não conseguir acalmar o Renato em nenhuma cena. Uhum. Tem uma luta muito longa embaixo d'água, Uhum. né? Que envolve o Mark e a criatura. Que acho que, apesar de não ser a mais bonita, que nem a dança lá dos dois, puta, eu acho muito fodido, porque eles ficam. Não fica aquela luta dos anos 50 dos cinemas dos Estados Unidos, que é um soco de mão aberta, sabe? Tipo, soco do John Wayne, né? Aquele soco que é fake, que você vê. É os Uhum. dois girando no mar, né? Assim, é uma luta meio feia, entre aspas, né? E Uhum. puta, eu acho fantástico, é muito dinâmico, né? Nem pra um filme dos anos 50, pro filme de hoje em dia, assim, eu acho bem da hora, Sim, sim. Concordo. né? Eu acho uma boa cena. Eu acho que tem um soco na cara lá que dá a impressão até que, tipo, opa, pegou sem querer, continua filmando. Sim. E o legal é como é que ele mata, né? O Mark, o Renato, ele pega e corta o tubo do oxigênio dele, né? Na É. briga. E eles, apesar de eu não achar que eles fazem um bom trabalho nessa exposição, que é a questão de você não poder subir muito rápido, dependendo da profundidade, né? Uhum. Que você está embaixo d'água. Eles citam isso algumas vezes, mas em nenhum momento existe o perigo de ter que subir rápido. Mas nessa Uhum. cena acontece isso. O Mark, ele fica inconsciente e tal, né? Perde o, o oxigênio, mas ele nunca poderia subir rápido, né? Pra voltar a respirar, porque ele ia morrer de qualquer forma, né? Uhum. E aí ele boia, assim, né? O corpo dele lá numa cena bem tenebrosa, assim. Uhum. Sim. Mas eu acho que é isso. Vocês querem comentar mais alguma coisa do filme? O final é meio cagado, né? Mas existe um porquê. Hum. Hum. O Me conta. final era pra criatura realmente morrer, mas aí o produtor falou, pô, isso aqui daria uma continuação boa, né? Vamos fazer o seguinte, não vamos matar matado, né? Porque sabe, né? Filme de terror, se não explode o monstro ou coisa do tipo, ele não morreu, né? Ele vai voltar no próximo. Uhum. Tirando o Jason. Mas de resto, isso vale, cara. Aí no final, o Renato ele sequestra a Kay, né? Tem até a cena que a gente comentou que ele bate a cabeça dela na rocha.
E o doutor namorado da Kay, né? Que é David. o David, ele vai atrás, né, pra salvar. Inclusive ele deixa a Kay no meio do altar, né, lá de uma cama de pedra, alguma coisa assim. Ele começa a lutar com a criatura. E puta, mano, tem uma cena que a criatura simplesmente levanta ele, né? Assim, e vai jogando quase como um golpe de luta livre. Só que aí chega o Capitão Lucas, que é o verdadeiro herói dessa história, né? Junto com outro cientista, e eles fuzilam a criatura. Né? É assim que você acaba com a criatura. E aí ela cai na água, né? Ela afunda, porque o David também fala pra não atirar mais. E termina o filme assim. Né? Vocês viram do que se trata as continuações? Elas pareceram interessantes, apesar de tudo. Não vi. Eu não Sei vi que tem o também. Clint Eastwood, que você falou. O Clint Eastwood está no 2 ou no 3. Ele vai, sei lá, eu vou estar trabalhando numa lojinha. Não, mas é que um deles, ele, tipo, eles pegam criatura e botam ali, tipo, num parque mesmo e tal. Pareceu um tema interessante, assim, pra trabalhar. E o Olha, outro, eles falam dos três no documentário, mas eu esqueci o que acontece no outro. Mas os três são, parece ser três filmes diferentes, assim. uhum. Saca? Que andam legal com a história e tal. E. Ah, não, um deles ele leva num parque. E o outro pareceu muito interessante, porque eles pegam criatura e os cientistas tentam transformá-la num humano. Só que fica tudo cagado. E ela fica mais humanoide. Só que. E ela começa a tentar viver no mundo que ela não pertence a ela. Assim, é um conceito até que legal. É bem Só que eles inesperado, tentam né? meio que domesticar a criatura e fazer uma cirurgia para ela parecer humano. Não parece, fica pior pelos vídeos que eu vi, mas eu quero ver as continuações. Eu achei realmente interessante assim, os conceitos. É melhor do que ficar repetindo, né? Mais uma expedição Então. encontrou a criatura no Lago Negro, sabe? Uhum. Então, Eu achei mas, interessante. bom, acho que é isso. Mas vocês têm mais alguma colocação? Não, do meu lado não. Eu acho que eu também não. Acho que dá para ir para as considerações finais. Uhum. Eu acho que é isso. Então eu vou com Bonatti como primeiro dessa vez. Ô, louco. Olha, como eu disse no começo, eu fui para esse filme beirando a má vontade. Saca? Tipo, puta, vai ser tipo a múmia, tudo de novo. Vai ser Uhum. foda. Vai ser o mesmo filme, só que agora a criatura sai da água e vai ser. E eu O saí bom muito. da Múmia é que mesmo sendo um filme chato, a gente também tinha assistido o filme do Tom Cruise. Então, Eu não vi. em perspectiva, ele não ficou tão ruim. Eu não consegui rever o do Tom Cruise, então eu me safei dessa. Mas aí também, em paralelo, a gente viu junto o do Brendan Fraser, que é mó legal. Que é mó legal. E aí fudeu ainda mais, né? Mas enfim, eu saí muito surpreso desse filme, eu achei ele bem legal mesmo. Eu gostei de alguns personagens, vamos dizer assim, né? Porque tem alguns personagens que você acaba se misturando um pouco, mas eu gostei do Capitão, eu gostei da personagem da Kay, e principalmente eu gostei da criatura, assim, eu simpatizei com a criatura, eu seria brother dela. E eu vi o filme sem saber que ele era nacional, e isso foi uma surpresa inacreditável para mim. Eu tava tipo, caralho, peraí, tá no Brasilzão mesmo, como assim? Porque ninguém fala disso. Hoje todo mundo fala desse filme, fala disso, e eu só não acompanho. Mas eu dou 5 peles pra ele. Eu realmente achei um filme legal, ele é divertido, acho que ele tem um ritmo bom, eu acho que ele tem um tempo bom também, né, pra história que ele quer contar. E, né, como eu disse, talvez a cena mais bonita de todos os filmes da Universal que eu vi. Eu acho que aquela cena da dança aquática é inacreditável. Uhum. E qual foi a nota, então? 5. 5. Boa. Kaoru, sua notinha pra esse filme? Eita, minha nota é 5 peles também. Eu acho que ele é um excelente filme de monstro. E talvez um dos mais icônicos aí da década de 50, né? A criatura prevaleceu, o jeito dela agir com uma mulher também prevaleceu, né? A gente tem muita influência. Mas tirando tudo isso, não dá pra ficar julgando, o filme é influente, por isso que ele é bom. Não é por isso. Ele é um filme muito divertido. Eu acho que ele faz um bom trabalho de estabelecer o que os personagens querem daquela criatura. Existe uma surpresa que eles encontram, né? A criatura tá viva. E a partir daí, a trama vai mudando, né? A ponto de uma hora eles, pô, não podem mais sair da lagoa porque a criatura não quer que
que nem sai aqui e vai matar todo mundo, né? Então, eu acho que ele é muito dinâmico. E quando a gente fala de filme mais antigo, assim, mais clássico, principalmente quando é um filme de gênero, é muito difícil a gente ficar surpreso com esse dinamismo, né? E fora as cenas aquáticas, tanto a da dança com a mulher, quanto a luta do Mark com a criatura, ou o Mark e o David explorando, elas são todas muito bonitas. Eu acho que o preto e branco, ele valoriza muito, dando aquele infinito, né? Aquele negrume infinito. E também as partículas de areia, tudo muito bonito. Tem uma cena em que as bolhas vão pra câmera, né? E aí corta pra uma outra cena, sabe? Eu acho que realmente o trabalho aqui na direção, principalmente dessas cenas, é incrível. E também elogiar muito a construção da criatura, né? Desde o seu design até mesmo como ela se porta na água e como ela se porta na terra. Então, é 5 peles aí. Show. Bom, a minha nota. Cara, eu dou. Eu tô em dúvida. Só pra passar um pouco mais o sentimento de que eu gostei um pouco menos que vocês, eu vou dar 4 peles, porque eu ia dar 5. Eu vi o filme. Eu achei um filme muito bom, um filme de monstro bem legal. Eu acho que ele tem muita coisa bacana. A parte técnica dele, pra mim, é impecável. Os meus problemas com ele são principalmente de ritmo. Principalmente no final. E eu acho que até esse meio eu tava bem envolvido com ele e curtindo muito. Sabe? Toda a parte pseudocientista ali e tal, toda a investigação. Eu comprei total aquilo. Eu fui comprado, inclusive, por um homem vestido de macacão de borracha ali. E eu tava acreditando que era um monstro e de boa, tava embarcado ali. O meu problema foi principalmente ali o embate final. Eu acho que ele é muito longo. E mais do que longo, ele fica repetindo a mesma coisa um pouco demais pra mim. E junto com isso, como toda hora que aparece, que tem esse combate entre aquela trilha sonora, isso me cansou ainda mais. Mas assim, cara, tipo, dentro de tudo que a gente viu da Universal, eu acho que ele é um dos bons, assim, tipo. O meu favorito ainda é o Homem Invisível, acho que é o mais divertido de todos. É muito gostoso. Mas eu achei esse melhor que, por exemplo, que Drácula. Eu não gosto muito do Drácula da Universal. Eu também não. Apesar Eu gosto dele. O Drácula pra mim é um filme bizarro que assim, eu gosto dele, mas eu acho ele chato, entende? eu gosto da importância dele, É. eu reconheço a importância dele e tal. Eu acho que ele tem coisas legais, mas no geral ele é um filme meio chato. E eu acho que as coisas que eles mudam em relação ao material original, eu questiono muito, sabe? Tem umas coisas ali que eu não mudaria. O primeiro Frankenstein, eu também não sou um grande fã, mas eu acho um filme bem melhor do que o Drácula. Eu gosto bastante. E assim, a Noiva de Frankenstein eu gosto bastante. E a Múmia continua sendo o pior desses pra mim. E o Lobisomem? Você falou Lobisomem. Eu gosto do O Lobisomem é bem legal, cara. O Lobisomem pra mim. Em terceiro. Eu acho que o Lobisomem entra ali em terceiro, sim. Mas assim, primeiro lugar, beleza. Primeiro lugar, bom, a gente vai ranquear quando assistir o outro, né? Vamos fazer um pré-ranking? Pré-ranking, tá. Agora já começou, agora eu quero ir. Primeiro lugar, Homem Invisível. É um filme excelente, assim, ele é muito bom. Segundo lugar. Putz, cara, eu precisava rever A Noiva de Frankenstein, mas eu gostei muito da Noiva de Frankenstein. Mas eu fico entre A Noiva de Frankenstein e eu acho que eu gostei mais do Monstro da Lagoa do que do Lobisomem. Então, segundo lugar pra mim Monstro da Lagoa. Terceiro, Noiva de Frankenstein. Não, eu vou inverter esses dois aí.
Segundo, Noiva de Frankenstein. Terceiro, Monstro da Lagoa. Quarto, o Lobisomem. Quinto, Frankenstein. Sexto, Drácula. E sétimo, o Múmia. E já boto em oitavo Fantasma da Ópera, porque eu achei muito chato. Eu não aguentei ver até o final. Maldade, como fantasminha. E você, Você odeia Bonatti? Nightwish, Qual Jonathan? o seu pré-ranking? Quem você odeia Nightwish? Não, a música Fantasma da Ópera lá que o Nightwish toca, eu gosto. Assim, primeiro Homem Invisível, não tem nem comparação, assim, eu fumaço. Noiva de Frankenstein. Lobisomem. Frankenstein, Criatura da Lagoa Loucuras. Drácula e Múmia. Eu acho que é isso. Pode ter umas inversões no miolo, mas as duas pontas são bem definidas pra mim. E você, Moonrunner, consegue se arriscar? Opa, primeiro é Frankenstein. Pra mim, o que eu mais gosto é o Frankenstein. Segundo, o Homem Invisível. Terceiro, a Noiva. Quarto, Criatura. Aí quinto, Lobisomem. Sexto, Drácula. Sétimo, a Múmia. Ninguém gosta da Múmia. Não dá pra gostar daquele filme, vamos lá. Múmia é um filme muito chato, né, cara? É Puta que chato pra pariu. porra, mano. Mas é isso, então acho que a gente encerra. Eu não achei que esse podcast fosse durar 2 horas. Não durou 2 horas, mas durou perto disso aqui. 1h30, mais ou menos. 1h30. De transmissão tem 1h30. De podcast mesmo deve ter 1h20 por aí. É uma boa duração pra esse filme. Fechamos mais um amigo do outubro atrasado. Foi a primeira vez que a gente estende pra novembro, né? Pois é. Mas tá ótimo, pô. A vida acontece e a tradição continua. O próximo filme vai ser ligeiramente roubado, mas não muito, porque essencialmente o filme é um filme de terror. E Moonrunner, faça as honras. Qual que é o próximo filme que vamos falar? Bom, daqui 15 dias a gente vai estar falando de um filme que faz 40 anos, fez 40 anos, agora em 2024, que é O Exterminador do Futuro, do James Cameron, né? Onde tudo começou, onde o James Cameron conseguiu ir pro estrelato a partir desse filme, lançou Arnold Schwarzenegger, né? E, cara, é icônico, só que ele é um filme muito diferente do que a franquia se tornou. Né? Ele é muito mais voltado pro terror, dá até pra ler ele como um slasher, né? Ele é um filme diferente do que a franquia se terminou, porque ele é um filme bom. Sim, mas né, o resto foi pra ação, né? Nenhum deles tentam replicar o terror do primeiro filme. E o 2 é uma aula de filme de ação, né? Não, mas é um dos melhores filmes de todos os tempos. Então, tá aí a desculpa pra ver o primeiro, obviamente, mas pra ver o segundo também. Mesmo que a gente não vai falar, vamos rever o segundo, porque é muito bom, né? Eu acho que dá pra ver, e a gente vai falar do primeiro, mas daí a gente pode, e no segundo tem aquela cena assim, não sei o que e tal, puxa isso, que não puxa isso, sei lá. Mas enfim. Bem, só pra terminar, né, que agora eu sempre gosto de terminar com onde vocês podem encontrar o Rádio Sete Peles. No Spotify você pode encontrar a gente como Rádio Sete Peles, no YouTube Podcast como @Rádio Sete Peles, no Blue Sky, que a gente tem continha no Blue Sky, @radiosetepeles.bsky.social, Instagram, Rádio Sete Peles. Lembrando que o 7 ele é numeral. Então, por favor, nos encontre nesses contatos. Se você ouve a gente pelo Spotify, pega o seu celular, abre lá os 3 pontinhos e nos avalie, dê 5 estrelas. Tá? Dá uma notinha pra nós aí. Isso é dá muito essa moral. importante. O meu sonho é que nosso podcast encontre algum fã idiota, assim, que fala que a gente só tá falando merda, sabe? Eu quero o nosso primeiro hater, por favor. Não, já vivi sim, as podcasts eu quero hater. A gente não faz. A gente não vai responder. E Moonrunner, agora você é parte do time do Bônus Stage, né? Eu sou parte do Bônus Stage, né? Que é o podcast de cultura pop. Tem os integrantes que já participaram tanto do Super Amigos quanto do Rádio Sete Peles, né? No caso, o Rodrigo Sanches, né? A Beatriz Blanco, o Wagner Waka, os novos integrantes também que entram comigo, né? Tem a Lana também, que já gravou com a gente, né? Eu tô fazendo parte do Bônus Stage, mas num projeto de um spin-off do Bônus Stage, que é o Dupla de 2. É um podcast meu com a Lana, onde a gente vai falar de filmes de ação e discutir também representações de masculinidade, né, ao longo
do cinema de ação. O nosso primeiro episódio ele entra agora em novembro, eu juro que ele entra agora em novembro, que é sobre Dirty Harry. Então assim que o episódio sair, eu vou divulgar nas redes, também vou usar o Rádio 7 Pés para divulgar, já aviso Eu por tenho aqui. uma desculpa agora pra rever o filme, que eu tava querendo maratonar a franquia e só vi o primeiro. Isso, Desculpa pra rever o filme e já ouvi o podcast na sequência, sem querer sair. eu É o amo que eu filme farei. de terror, né? Eu tenho aqui o podcast de vocês, eu adoro conversar sobre terror. E eu sinto um pouco falta desse carinho por cinema de ação, né? Que ele é um cinema que, apesar de ser de gênero, ele é bem mais recalchutado, né? Ele é um cinema que o pessoal tem como óbvio, então dá o mesmo espaço, né? Então tá aí, né? O bônus stage, quando sair o dupla de 2, estarei divulgando. Show! Joinha. É isso então, pessoal. A gente fica por aqui e até o próximo episódio. Beijinhos. Abraço, Renato. Você ouviu a Rádio Sete Peles, o podcast de horror dos Super Amigos, com Johnny Santos e Guilherme Bonatti. Siga a gente no Twitter em @Rádio Sete Peles. Contato através do nosso e-mail radiosetepeles@gmail.com, onde o 7 é um numeral.